vamos concluindo a nossa atividade, mas não sem antes, né, fazer. Quem gostaria de fazer algum questionamento, trazer algum. Companheiro Gilson de Góis. Eu fui para casa e voltei, porque a tarefa com a esposa a gente não pode deixar. Mas assim, porque deixa eu vir mais para cá para ficar vendo para todo mundo. A questão, todo o que foi debatido aqui nos interessa muito. O último debate que nós tivemos, do ponto de vista da luta popular, foi quando a gente trabalhou a questão do Prometrópole. Eu acho que alguns aqui devem ter acompanhado. São muitos elementos. Eu acho que, Breno, uma outra ocasião, isso aqui, né, eu acho que a direção da CUT toda, né, poderia estar toda presente. Os dirigentes dos partidos, como foi dito antes, eu acho que, não sei se o momento, né, eu acho que a gente mereceria. A gente tem a CUT Nordeste se organiza. Isso, a CUT Nordeste poderia ter um diálogo, né, desse que a gente está tendo aqui, com essas informações que estão sendo trazidas para a gente. A gente tem tido algumas discussões com a questão de territórios, por exemplo, territórios urbanos indígenas, o pessoal do Mogi, porque era interessante estar participando para também poder discutir essa questão territorial com os elementos de praças de urbanidade, que a gente pudesse também, que os quilombos urbanos que existiam, né, poder ter esse diálogo, né? Foram muitos elementos, e a gente, como no caso nosso de Olinda, a gente tem o Beberibe, né, essa interlocução que a gente poderia fazer junto com o PINA, né, para saber como é que a gente se incorpora. Porque a gente viu alguns projetos, mas a gente não tem esses projetos nas áreas periféricas. Nascendo agora, mas assim, quais são os elementos que ainda caberiam, que a gente podia propor, que a gente podia ter esse diálogo? Então, eu acho que é importante a gente, dos movimentos populares, os movimentos indígenas e quilombolas, estar presente. E eu acho que, numa próxima oportunidade, a gente pode, assim, eu não sei se vamos ter uma oportunidade como essa de hoje, né? São coisas que realmente, assim, tudo que foi colocado aqui nos interessa muito, e uma pena que, no estender da hora, a gente não pode ter um debate, né? Por exemplo, a questão da privatização das águas como matrizes energéticas, a questão de Italula ontem lá na refinaria. Para você colocar uma planta com uma petroquímica daquela para funcionar, você gasta bilhões de litros de água, e a gente vai discutir isso aonde? E se privatiza, vai estar na mão de quem? Então, esses elementos se incorporam com a questão da desertificação, do agreste, do semiárido, e tem muitos elementos para a gente dialogar e debater, para a gente construir saídas dentro da classe trabalhadora, que a gente possa dizer, dar nossas opiniões. Acho que seria um pouco disso. Obrigado. Se inscreve também nosso companheiro Paulo Rocha, presidente da CUT Pernambuco. Boa noite para todo mundo. Vou ser rápido, mas mais rápido que Fidel Castro, viu? Primeiro, o seguinte, a gente nas 9 regionais da CUT, no Nordeste, a gente tem uma briga, Gilson, enorme, ter cuidado para não ficar como responsabilidade da CUT, não participar desse debate, que a gente tem tido uma briga enorme para ver se a gente senta e discute sistematicamente com o consórcio. Já fez vários pedidos de reunião, então a gente não vai adiantar a gente centrar aqui também. Bem como também a gente tem que entender, Gilson, por que a direção da CUT não está aqui? Para a gente não misturar as bolas. Está entendendo? Por exemplo, dentro da CUT tem setores que é petista e setores que não é petista. Então tem vários debates e tem a agenda de cada um. Eu mesmo, para estar aqui, eu estava dizendo para Paulo Camoto, eu tive um compromisso ontem em Maceió, tive que ir às pressas em Maceió, quase perdi o compromisso lá e não consegui escutar Lula aqui, e quase não consegui escutar ele aqui hoje,
porque tive um problema na estrada, fiquei o dia quase todo sem área. Então, me desculpe, eu estou sem paciência com umas coisas. É mais complexo, a direção da CUT toda não está aqui. É mais complexo. Agora, é complexo, inclusive, por conta do debate que teve aqui hoje à tarde, que não precisa a gente entrar no debate que teve aqui hoje à tarde, né? Muitas vezes o movimento sindical é bom para levar a bandeira, para levar... Mas na hora de ser devidamente convidado, não é. Me desculpa, Gilson. Agora, eu tenho umas curiosidades, aí tem a relação com o que fala que Gilson diz. Eu sou da região do Agreste, né? Sei o que significa a Caatinga. Cadê o companheiro que falou da Caatinga? Falou na tele. E a companheira falou também. Sei o que é a Caatinga ser relegada, não ser considerada o papel que a Caatinga tem. Sei também o que significa pegar o hidrogênio verde e mandar para a Alemanha. Mandar água, mandar um monte de coisa. É a gente beneficiar o primeiro mundo e aqui quem está pertinho ficar com vários problemas sociais, como está acontecendo com o pessoal residente próximo aos parques eólicos, não só solar, mas também eólico. Muito problema social, rachadura, perda do patrimônio, diminuição da produção, uma série de coisas para beneficiar determinados setores. E como eu acho que foi você quem disse, nenhuma energia é limpa. Toda ela causa problemas profundos. Talvez a que cause no cotidiano menos problema seja a nuclear. Mas se acontecer um problema, aí pipoca tudo. Obrigado, Paulinho. Tiago. Boa noite. Eu vou tentar dar uma contribuição rápida aqui por conta do correr da hora. Eu sou engenheiro eletricista, sou consultor em eficiência energética pelo SEBRAE, então, nessa parte de eficiência energética, de evolução, eu estou bem apropriado do tema, né? E eu escutei as falas aqui, fui absorvendo cada contribuição, né? Contribuições importantíssimas. E, do ponto de vista estratégico de energia, o potencial que o Nordeste possui em relação à geração de energia elétrica é maior que o do pré-sal, da época em que foi descoberto. E na época do pré-sal, não foi difícil se aprovar um fundo para reparar os danos. E para a geração de energia no Nordeste, energia renovável principalmente, não há esse debate no Congresso Nacional, mas há espaço para ele. Então, acho que esse é um ponto que os trabalhadores deveriam discutir, do ponto de vista de desenvolvimento e de discussão política sobre o tema. Eu percebo que é um debate extremamente contaminado, porque os componentes da esquerda do Brasil, a gente é muito evoluído no debate social, no debate antropológico, mas no debate técnico, do ponto de vista de engenharia, principalmente de energia, a gente não está no mesmo nível do debate social, infelizmente. E quem está se apropriando desse debate e quem está usufruindo, se beneficiando com tudo isso, são grandes empresários. Hoje, são os batistas, que compraram a AMBA numa situação questionável, até juridicamente e financeiramente muito benéfica para eles, mas do ponto de vista socioambiental, você vê gente que representa governo, como Eduardo Braga, dizer que o sistema elétrico está sendo arrombado por energia solar, isso é muito ruim para a sociedade e passa uma mensagem muito ruim do ponto de vista internacional, né? A gente está tendo esse tipo de interlocutor para esse debate. Ninguém está debatendo fundo, ninguém está debatendo exportar petróleo e aumentar a geração de energia, porque vai vir mais carro elétrico, vai vir data center. Eu escutei também a contribuição da colega da Fundagem. É extremamente importante a observação dela. O próprio Miguel Colelli já vem alertando sobre isso, sobre os impactos ambientais, principalmente em relação à água. O Ceará está com um projeto de data center de mais de 100 bilhões de reais, que vai ter um impacto que, assim, se a gente não se apropriar do debate e as agências reguladoras realmente não cumprirem o papel dela, assim, vai ter um dano ambiental irreversível no Ceará, né? Mas, por outro lado, se a gente se apropriar desse debate e souber aproveitar a oportunidade, tanto na constituição do fundo, como também nas políticas de empregabilidade, que no governo Lula elas sempre são muito boas, até para mim, assim, que vive no meu corporativo, hoje em dia, para você encontrar um pedreiro, um eletrotécnico, é muito difícil. Isso faz com que o salário aumente.
Óbvio que a atuação dos sindicatos e da CUT ela é importantíssima. Em São José dos Campos, tu não contrata um eletricista por menos de R$ 6.000 na refinaria. E lá é Brasil igual aqui. A mão de obra lá, inclusive, é mais escassa que aqui. Então, assim, a intervenção sindical, o debate, a apropriação, a aproximação, o debate qualificado, ele é importante. O fortalecimento do sistema S, porque também, se a gente não fortalecer o sistema S, a nossa população, principalmente a que mais precisa, vai ter sempre os postos de trabalho com menos qualificação e remuneração pior. Então, são essas contribuições que eu tenho para trazer. A gente precisa refazer o debate sobre construção de linhas de transmissão. A Eletrobras foi privatizada daquela forma no governo Bolsonaro, hoje é Axia. A ANEEL não está conseguindo imprimir o papel devido, as concessionárias estão pagando muita multa porque não estão conseguindo escoar a energia, e a empresa que produz também já começa a circular no meio dos produtores uma insegurança jurídica, e essa insegurança jurídica associada à falta de ação, de coordenação governamental para escoar a energia, Conclua, está companheiro. fortalecendo o debate de quem ganha com a escassez, que são o quê? Quem queima carvão para produzir energia. Então, essas contribuições que eu queria dar, muito obrigado. Obrigado. Para concluir, Paulo, um minuto. No microfone. Eu queria deixar só uma proposta, porque foi tanta coisa dita aqui, mas uma proposta de que a gente, de fato, possa dar continuidade, a esse debate. Eu deixo aqui uma sugestão da CUT procurar, posteriormente, o futuro presidente, né, que já foi anunciado aqui, da Fundação, para que a gente possa tentar fazer uma réplica ou uma continuidade desse debate. Porque tem coisas aqui que foram ditas que são fundamentais. Por exemplo, eu saí daqui com uma dúvida entre o consórcio e a Sudene enorme e não tem lugar para debater. Então, eu queria, pelo menos, deixar essa proposta. Obrigado, Paulo Biratã. E agora, devolvendo a mesa de forma contrária. Se vocês puderem fazer suas considerações finais e algumas ponderações com relação ao que os companheiros colocaram aqui, agradeço muito. Na ordem inversa, começando com o João. Não, vou ser breve, agradeço os comentários. Estou alinhado, acho que quase todos, mas concordo com o companheiro que falou por último, precisa de mais tempo para digerir enfim, se estabelecer de fato um debate, né, de ida e vinda. Mas acho que seria interessante levar à frente essa proposta. A gente do consórcio se coloca à disposição. A gente tem um colega aqui, que é o secretário de Território e Cidadania, que é Diego Pessoa, então não teria dificuldade de ter que vir gente de fora de Pernambuco, mas eu acho que a gente está muito alinhado, principalmente no debate ali sobre energia. Tem muitos desafios do ponto de vista a nível do MME, das agências reguladoras, de paradigmas e visões e perspectivas ali dos técnicos que constroem ainda hoje aquelas políticas e que, inclusive, se refletem num desafio e muitas vezes no reforço de desigualdades do ponto de vista regional. Então, de fato, aqui eu falei de maneira muito breve, mas, por exemplo, no que se refere à energia, o debate é muito mais complexo, tem essas estruturas de agência reguladora do próprio Ministério, enfim, que são desafiadoras, e que os governos dos estados estão cientes, estão enfrentando essa batalha aí internamente, não só internamente, mas também publicamente. E é isso, assim, de maneira muito breve, acho que eu acabo não reagindo, né? Eu só concordo que essa reação aos comentários precisa vir no novo debate. Mas obrigado mais uma vez pelo convite. Obrigado. Professor Roberto, por favor. Bom, também mais uma vez obrigado pelo convite. Aqui é um lugar privilegiado, né? E é isso. O que eu vejo aqui é que tudo isso se soma. Essa visão sistêmica a gente precisa continuar, retomar. Vou voltar agora à COP, né? Quando de todas as discussões, tentando sintetizar de tudo que a gente vê ali, eu acho que tem algumas convergências fundamentais. E entre elas, eu acho que levanta qual é o nosso projeto de futuro. E um projeto muito complexo, mas qual é essa visão? Porque aqui não é um lugar qualquer.
são os biomas que estão montados aqui. Né? O IU, né? Aquele que falou sobre as cidades esponjas, que vocês já devem ter ouvido falar, né? Ele morreu no país pesquisando o futuro, porque ele acreditava que o futuro, na frase final dele, das palestras no Brasil, o futuro do planeta passa pelo Brasil. Então, assim, a gente é uma potência, e se perceber como potência e trabalhar nessa visão sistêmica de juntar todas essas coisas. No meu caso, muito ligado às cidades, né? E que elas representam essas 70% da produção acontece dentro da cidade, a poluição dentro da cidade. O plástico é um drama terrível. Tudo isso é um grande sistema que a gente tem que repensar, né? Então é isso, eu acho que aqui é um espaço privilegiado, é um espaço onde o centro é educação, é onde eu me sinto muito mais integrado, não é? Porque eu sou da universidade também, tenho por natureza educação, e coloco a universidade como braços abertos aí para a gente discutir todas essas coisas, né? Todos esses vários movimentos que estão, muitas vezes, como o colega diz, qual é o papel de um, qual é o papel de outro. Então, é preciso entender esses diferentes papéis e somar, né? Nessa round table, como eles dizem, né? Nessa mesa redonda, como é que a gente faz essas convergências e sai. Porque, volto a dizer, não é um país qualquer, esse aqui. E a gente não é, sem nenhuma desvalorização, mas o drama da África é um drama. O drama da América do Sul e do Brasil em especial é muito mais falta de vergonha, né? Porque não é um local, como dizem os holandeses quando voltam para a gente, eu quero que vocês também nos ensinem, é impressionante. Mas vocês não dominam isso, mas agora a lógica é outra. E vocês estão na frente muitas vezes sem perceber. Então, é esse local dessa discussão, dessas convergências que a gente precisa fazer mais, como você está colocando, né, que é fundamental. Pensar sistêmico e agir de forma sistêmica, complementar, criando esse sistema que é a transformação. Eu poderia dizer, não, mas isso nunca aconteceu, isso é uma loucura, o Brasil não pode acontecer, não acontece no Brasil. Como não acontece no Brasil? De 30 a 60 no Brasil, eu faço parte da minha pesquisa sobre o desenvolvimento dos territórios mundiais, locais. Nos anos 30 aos anos 60 no Brasil, o Brasil passou a ser a bola do mundo da observação. O que eles diziam, o país do futuro. Né? A bola do mundo. Porque como é que conseguiu-se fazer, naquele momento, com aquelas adversidades todas, construir uma Brasília, construiu-se uma produção como Cinema Novo, construir a arte moderna, coisa de uma qualidade. Eles diziam, como é que pode um país de periferia, de repente, é a luz do mundo? E aí, me parece que a gente está com essa outra oportunidade aqui. A Amazônia não é um lugar qualquer. E a gente vai ver que os biomas não são lugares qualquer. A própria Caatinga pode ser um grande ensinamento, tem tudo a ser um grande ensinamento com a falta das energias, das águas, com as carências que precisam ser. Então, gente, vive esses encontros, como diz a Carta do Recife do Futuro. Foram esses movimentos da sociedade que fizeram o futuro, né? Mais uma vez, muito obrigado. Obrigado, professor. Luciana, querida. Então, trazendo a condição do desenvolvimento, né, eu vou resgatar uma fala do professor Aldrin, quando ele diz, né, nessa perspectiva do desenvolvimimento, abre aspas, que o Papa Francisco Laudato Si não é contra, né, apesar que ele traz a reflexão que a gente precisa falar mais e olhar para os vulneráveis, os pobres, assim que ele traz. Mas, assim, voltando para o professor, ele diz que nessa perspectiva há que poucos ganham e muitos perdem, né? Muitas violações de direito. E, a partir daí, assim, enquanto Caritas, a gente não conseguiu aprofundar o tema, mas, principalmente, como a gente já tem dado passos com relação a dar visibilidade a violações de direitos humanos, como também de direitos da natureza. E, para além disso, além do enfrentamento a essas violações,
as boas práticas, né, que saem da população, de territórios de povos e comunidades tradicionais, de áreas rurais, então, como as tecnologias. Então, assim, se colocamos à disposição para fazer essa troca, eu acho que vale a pena, como sociedade civil, a gente já trocar o que já foi feito, o que passo já foi dado, né? Então, assim, eu acho que a informação e as boas práticas e o que vem acontecendo. Aproveitar o cenário do governo onde favorece a participação popular, a escuta popular, mas ainda é frágil. As conferências estão aí, mas a gente precisa enfatizar mais a participação. E, como a gente trouxe, gente, a gente precisa implicar, foi dito logo no início, a professora já está sentindo os impactos na escola, isso é a criança, a comunidade. Como a gente implica todo mundo, né? O que está sendo feito, como a gente traz isso como um processo, então, assim, e também o que já está de enfrentamento. Então, a Caritas Brasileira se colocar à disposição, a gente agradece o convite, e aí é só agendar. Obrigado, Lu. Secretário, por favor. Acho que só temos que agradecer o espaço e, enquanto dirigente, Okamoto, acho que a gente, às vezes, oportuniza, e aí, em nome da fundação de você, de Breno, acho que a gente oportunizou um grande espaço aqui que talvez a gente mesmo não tenha aproveitado o suficiente. Enquanto vice-presidente, eu acho que a direção poderia estar aqui, eu acho que muito militante poderia estar aqui. A gente passa o tempo todo dizendo que formação, que discussão, que essa coisa toda é super importante, aí quando a fundação vem para cá, oportuniza, talvez a gente não tenha aproveitado o suficiente, mas está gravado, acho que concordo com o Paulinho, com o pessoal, com o Gilson, com todo mundo, acho que a gente pode ter muito mais espaço como esse, enquanto secretário que estou lá, enquanto dirigente, a gente se coloca sempre à disposição. Para mim, a cidade é um organismo vivo e que é aqui que acontecem as coisas, principalmente as pessoas moram na cidade, né? As pessoas vivem aqui na cidade e tudo que foi dito, acho que a gente consegue agregar nesse debate mais amplo, olhando ao mundo, olhando o Brasil, mas trazendo esse foco. E aí, para terminar, como a gente está aqui junto com a igreja também, com a nossa Caritas, com a campanha da fraternidade desse ano, é justamente fraternidade e moradia. Ele veio morar entre nós. Acho que tem tudo a ver com o que a gente está discutindo e tem tudo a ver com o futuro. É isso. Parabéns, Breno, parabéns ao Okamoto, parabéns à Fundação e parabéns a todo mundo que ficou aqui até agora e todo mundo que vai ter a oportunidade de ver isso depois. Valeu. Obrigado, gente. Boa noite. Em nome da Fundação Perseu Abramo, a gente agradece a presença de todos. A luta continua, o debate continua e vamos seguindo, construindo um Brasil ainda melhor. Obrigado. Até a próxima. Que seja bem próximo.